Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, que vai nos dizer: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aqui, o que eu gostaria de deixar como palavra principal é converter. Percebe que neste versículo, o Senhor Jesus, ele diz que Pedro não está convertido. E aí nós vamos ver que Pedro foi escolhido por Jesus a dedo para ser um dos seus discípulos, caminhou, andou lado a lado, viu maravilhas, andou sobre o mar, teve experiências magníficas com Jesus. E mesmo tendo todo tipo de experiência com Jesus, ele não estava convertido. Pedro aqui, ele ainda diz, né? Não, Senhor, eu vou contigo até a prisão e até a morte. Só que Jesus já sabia que ele ia negar. Por quê? Porque ele não estava convertido. Tanto que Jesus fala, para que a tua fé não desfaleça, eu roguei por ti, para que você não fosse cirandar com Satanás, da forma que ele pediu. Porque senão você não ia aguentar. Então, e tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando te converteres. E aí nós achamos que não precisamos nos converter todos os dias. Se Jesus deixa tão claro dentro da sua palavra este exemplo grandioso de que Pedro não era convertido, por que nós achamos na nossa pouca inteligência, acredito eu, que somos convertidos? Porque temos muito tempo de evangelho, porque eu nasci na igreja, porque minha mãe me levava para a igreja, meu pai, sei lá quem que levava ou como foi. Enfim, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu sou bonzinho, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Por que nós atribuímos isso a uma conversão verdadeira e genuína? Nós vamos ver que Pedro deve se converter provavelmente quando Jesus ressuscita, volta e vai ter um encontro com ele lá, que ele está pescando novamente, porque ele voltou. As pessoas falam que ele voltou a fazer a prática antiga. Não, ele nunca deixou de fazer o que era, porque aquilo já estava no coração dele, ele não tinha se convertido. Por isso que ele voltou a pescar peixes e não homens. Até o momento que Jesus volta e tem aquele encontro com ele e ele se converte de verdade. E ali o peso da vergonha, do erro e daquilo que ele tinha cometido, que foi negar Jesus, ele tinha falado, né? Não vou te negar, vou contigo até a prisão e até a morte. Mas aí nós vemos que Jesus precisou voltar depois e repetiu a pergunta para ele, né? Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? E aí naquele momento Jesus teve um particular mesmo com Pedro para que ele fosse convertido de verdade, porque até aqui ele não era. E aí nós vamos ver que a palavra do Senhor, em diversos versículos, tem um que é muito usado como temas de campanhas, congressos, enfim, festividades, que é 2 Crônicas 7,14. E eu acredito que, por mais bonito que seja, se a gente não colocar isso em prática, não adianta de nada. É como um livro bonito que a gente decora algumas poesias, algumas falas, e fica só nas falas, mas a prática mesmo não existe, né? Igual muitas pessoas decoram. Desculpa. O Salmo 91, o Salmo 23, decorar é uma coisa, praticar é outra. Eu posso ter muitos versículos de cor e achar bonito e querer ficar falando para dizer que eu sei alguma coisa, mas não adianta saber se você não pôr em prática aquilo que você está lendo, aquilo que a Bíblia diz para fazermos, porque a Bíblia não é somente a palavra, ela é o nosso manual. Aqui está toda a direção da nossa vida. E se nós não estamos todos os dias abrindo este manual de vida,
a chance de chegar ao fracasso, eu digo que é total mesmo. Não tem como um homem ser direcionado por Deus se não for através da sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra do Senhor. E muitos usam esse versículo para falar sobre, para atacar outras igrejas, muitos usam esses versículos para atacar outras pessoas, muitos usam esses versículos para atacar por conta de política, tem que conhecer a verdade, e não é essa a questão. A verdade é a palavra, e quanto mais nós os conhecemos a Cristo, mais nós vamos ter clareza daquilo que Deus quer de nós. E as pessoas distorcem a palavra, pegam versículos isolados e querem transformar a palavra de Deus, e não é assim. O Senhor, ele tem nos ensinado, nos instruído a nos convertermos. É isso que precisamos, conversão verdadeira, genuína. E aí vamos ver aqui, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando que vai ouvir dos céus aquilo que a gente estiver falando. Se a gente estiver sem orar, sem se humilhar, sem buscar a face dele, sem se converter dos seus maus caminhos, ele está falando, segue isso aí que eu estou dizendo, para eu ouvir, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisa haver um arrependimento, precisa haver uma conversão, precisa ser de verdade, genuína e todos os dias. O tempo de casa, o tempo de igreja, o tempo que você levantou a mão para aceitar Jesus, isso não vai dizer nada se você não se converter todos os dias. Eu preciso, todos os dias ao me ajoelhar e falar com Jesus, me converter, eu preciso, senão não é tudo em vão. E o Senhor, ele vai nos dizer aqui, né, também em outro versículo, que é muito conhecido, que vai nos dizer, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para experimentar e para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário se transformar pela renovação do vosso entendimento. Precisa de uma conversão. Nós vamos ver aqui que a palavra converter, se nós formos no dicionário, vai dizer mudar, transformar-se, mudar de direção, seja comportamental, crenças, estilo de vida. No contexto religioso, né, a palavra converter-se implica em uma mudança de coração, arrependimento e aceitação de princípios. Quando nós nos arrependemos, quando nós queremos nos converter de verdade, nós baixamos a nossa bola e sabemos que o princípio é a palavra de Deus, é o que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso princípio, não o princípio que tem na nossa cabeça. Eu faço, eu aconteço, eu vou e faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Isso não é princípio. Pode ser o seu princípio, mas não é o princípio que Jesus nos ensina. E aí, para experimentar essa boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformar, renovar, converter. E quando muitas pessoas também usam esse versículo de forma isolada, eles usam para poder atacar outras pessoas, outras denominações, eles atacam tudo, mas esquecem que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Quando nós estamos lendo, nós precisamos entender que Jesus está querendo nos mudar, nos modificar, nos converter. Não que a gente vai converter o mundo inteiro, até porque o Senhor nos ensina que adianta ganhar o mundo todo se você vai perder sua salvação. Às vezes queremos evangelizar e converter o mundo, mas nós mesmos estamos longe da conversão. E não é isso que Jesus quer. Não adianta muitas coisas. A gente tem mania de querer achar que as palavras sempre são para as outras pessoas e nunca é para nós. Como se nós nunca precisássemos de uma mudança, como se estivéssemos sempre certos. Chega a ser uma prepotência da nossa parte. E nós vamos ver aqui também em João capítulo 3, versículo 3.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo, se converter. Mais uma vez, o Senhor está nos instruindo. Olha, se você orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se vocês não se conformar com este mundo e transformar, converter o vosso entendimento, então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vocês vão experimentar, se converter, os seus pensamentos. Aí nós vamos ver que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não se converter, em outras linguagens, não pode ver o reino de Deus. Então não tem muita dificuldade. A palavra do Senhor é muito clara. Basta que nós entendamos com a ajuda do Espírito Santo. Se eu ler isso aqui por conta própria, eu não vou entender, mas se eu pedir Espírito Santo, ministra ao meu coração aquilo que Jesus quer de mim, a gente consegue mudar, a gente consegue se converter. O problema é que estamos tão preocupados em converter o outro, em achar que o pecado do outro, que o problema do outro, que o defeito do outro, que o outro precisa de conversão. Mas não é assim. Não é assim mesmo. Então o Senhor Jesus está aqui mostrando que Pedro não era convertido. Não era. Mas quando ele se converter, ele ia confirmar com os irmãos dele. Então, essa palavra que eu gostaria de dizer e deixar aos nossos corações, porque cada vez que eu gravo um vídeo aqui para vocês, o Senhor Jesus, ele ministra também ao meu coração primeiramente, antes de estar compartilhando com vocês, porque como eu disse, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Eu não posso ficar falando uma coisa que é só para o povo, para vocês, para quem estiver ouvindo, não. A palavra, ela corta dos dois lados. O Senhor é justo, então cabe ao Senhor a justiça. Não cabe a nós. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós querer ficar convertendo o mundo todo e esquecer de nos convertermos com Cristo. E isso envolve arrependimento. Quando a gente se converte, a gente toma uma decisão, a gente entrega os princípios, a gente entrega a nossa vida, o nosso coração a Jesus, e Ele vai moldando, fazendo conforme o querer dele. E aí quando nós nos convertemos de verdade, os nossos princípios não são mais nossos, eles passam a ser os princípios de Deus. Então nós vamos sempre olhar o princípio de Deus para saber se aquilo que estamos fazendo está correto ou não. Quando nos convertermos de verdade, nós não vamos pecar na mesma coisa, bater na mesma tecla, no mesmo erro. Por quê? Porque nos convertemos. Quando não há convertimento verdadeiro e genuíno, as práticas elas continuam. Mas quando existe o convertimento, a conversão, né? Convertimento, nem sei se essa palavra existe. A conversão, então existe uma mudança. E é isso que eu gostaria de deixar com vocês hoje, tá? Que o Senhor Jesus possa ministrar e falar melhor aos nossos corações e que possamos examinar a nós mesmos e nos converter dos nossos maus caminhos. Porque quando existe a conversão, só existem promessas muito lindas sobre as nossas vidas. Jesus, ele ama um coração arrependido, ele não despreza. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.